Sobre a avaliação. Sun Tzu disse: a guerra é de vital importância para o Estado, é o domínio da vida ou da morte, é o caminho para a sobrevivência ou a perda do império, é preciso manejá-la bem. Não refletir seriamente sobre tudo o que lhe concerne é dar prova de lastimável indiferença no que diz respeito à conservação ou à perda do que nos é mais querido, e isso não deve ocorrer entre nós. Há que valorá-lo em termos de 5 fatores fundamentais, e fazer comparações entre as diversas condições dos contendores, com vistas a determinar o resultado da guerra. O primeiro desses fatores é a doutrina, o segundo, o tempo, o terceiro, o terreno, o quarto, o mando e o quinto, a disciplina. A doutrina significa aquilo que faz com que o povo esteja em harmonia com o seu governante, de modo que o siga aonde for, sem temer por sua vida, nem de se expor a qualquer perigo. O tempo significa o yin e o yang, a noite e o dia, o frio e o calor, dias ensolarados ou chuvosos e a mudança das estações. O terreno implica as distâncias, e faz referência a onde é fácil ou difícil deslocar-se, se é em campo aberto, ou lugares estreitos, e isto influencia as possibilidades de sobrevivência. O mando há de ter como qualidades a sabedoria, a sinceridade, a benevolência, a coragem e a disciplina. Por último, a disciplina há de ser compreendida como a organização do exército, as graduações e classes entre os oficiais, a regulação das rotas de mantimentos, e a provisão de material militar para o exército. Estes 5 fatores fundamentais hão de ser conhecidos por cada general. 5. Aquele que os domina, vence, aquele que não os domina, sai derrotado. Portanto, ao traçar os planos, há de se comparar os seguintes 7 fatores, avaliando-se cada um com o maior cuidado. Qual dirigente é o mais sábio e capaz? Que comandante possui o maior talento? Que exército obtém vantagens da natureza e terreno? Em que exército se observam melhor os regulamentos e as instruções? Quais as tropas mais fortes? Que exército tem oficiais e tropas melhor treinadas? Que exército administra recompensas e castigos de forma mais justa? Mediante o estudo desses 7 fatores, serás capaz de adivinhar qual dos 2 grupos sairá vitorioso e qual será derrotado. O general que seguir o meu conselho vencerá. Esse general há de ser mantido na liderança. Aquele que ignorar os meus conselhos certamente será derrotado, e deve ser destituído. Além de prestar atenção aos meus conselhos e planos, o general deve criar uma situação que contribua para o seu cumprimento. Por situação quero dizer que deve levar em consideração a situação do campo, e atuar de acordo com o que lhe for vantajoso. A arte da guerra se baseia no engano. Portanto, quando és capaz de atacar, deves aparentar incapacidade e, quando as tropas se movem, aparentar inatividade. Se estás perto do inimigo, deves fazê-lo crer que estás longe, se longe, aparentar que se está perto. Colocar iscas para atrair o inimigo. Golpear o inimigo quando está desordenado. Preparar-se contra ele quando está seguro em todas as partes. Evitá-lo durante um tempo quando é mais forte. Se teu oponente tem um temperamento colérico, tenta irritá-lo. Se é arrogante, trata de adular o seu ego. 6. Se as tropas inimigas se acham bem preparadas após uma reorganização, tenta desordená-las. Se estão unidas, semeia a dissensão entre suas fileiras. Ataca o inimigo quando não está preparado, e aparece quando não te espera. Estas são as chaves da vitória pela estratégia. Agora, se as estimativas realizadas antes da batalha indicam vitória, é porque os cálculos cuidadosamente realizados mostram que tuas condições são mais favoráveis que as condições do inimigo. Se indicam derrota, é porque mostram que as condições favoráveis para a batalha são menores. Com uma avaliação cuidadosa, podes vencer, sem ela, não podes. Menos oportunidades de vitória terá aquele que não realiza cálculos precisos.
Graças a este método, pode-se examinar a situação, e o resultado aparece claramente. Sobre o princípio das ações. Uma vez começada a batalha, ainda que estejas ganhando, se continuares por muito tempo, desanimarás as tuas tropas e embotarás a tua espada. Se estás sitiando uma cidade, esgotarás tuas forças. Se mantiveres o teu exército durante muito tempo em campanha, teus mantimentos se esgotarão. As armas são instrumentos de má sorte, e empregá-las por muito tempo produzirá calamidades. Como se tem dito, os que a ferro matam, a ferro morrem. Quando as tuas tropas estão desanimadas, a tua espada embotada, esgotadas estão as tuas forças e os teus mantimentos são escassos, até os teus se aproveitarão da tua debilidade para se sublevarem. Assim, ainda que tenhas conselheiros sábios, ao final não poderás fazer que as coisas saiam bem. Por causa disso, tem-se ouvido falar de operações militares que são torpes e repentinas, porém nunca se viu nenhum especialista na arte da guerra que mantivesse a campanha por muito tempo. Nunca é benéfico para um país deixar que uma operação militar se prolongue por muito tempo. Como se diz comumente, ser rápido como o trovão que retumba antes de que tenhas podido tapar os ouvidos, veloz como o relâmpago que brilha antes de haveres podido piscar. Portanto, os que não são totalmente conscientes da desvantagem de servir-se das armas não podem ser totalmente conscientes das vantagens de utilizá-las. Os que utilizam os meios militares com perícia não movimentam suas tropas 2 vezes, nem proporcionam alimentos em 3 ocasiões, com o mesmo objetivo. Isto quer dizer que não se deve mobilizar o povo mais de uma vez por campanha, e que imediatamente depois de alcançar a vitória não se deve regressar ao próprio país para fazer uma segunda mobilização. A princípio, isto significa proporcionar alimentos para as próprias tropas. Porém, depois que se tiram os alimentos ao inimigo. 8. Se ao invés de tomar os mantimentos e armas de teu próprio país, retirares do teu inimigo, estarás bem abastecido de armas e provisões. Quando um país empobrece por causa das operações militares, isso se deve ao transporte de provisões de um lugar distante. Se as transportas desde um lugar distante, o povo empobrecerá. Os que habitam próximo de onde está o exército podem vender suas colheitas a preços elevados, porém acaba-se deste modo o bem-estar da maioria da população. Quando se transportam as provisões para muito longe, ocorre ruína por causa do alto custo. Nos mercados próximos ao exército, os preços das mercadorias aumentam. Portanto, as longas campanhas militares constituem uma ferida para o país. Quando se esgotam os recursos, os impostos se arrecadam sob pressão. Quando o poder e os recursos se tenham esgotado, arruína-se o próprio país. O povo é privado de grande parte de seus produtos, enquanto os gastos do governo para armamentos se elevam. Os habitantes constituem a base de um país, os alimentos são a felicidade do povo. O príncipe deve respeitar este fato e ser austero em seus gastos. Em consequência, um general inteligente luta por desprover o inimigo de seus alimentos. Cada porção de alimento tomado ao inimigo equivale a 20 que te forneces a ti mesmo. Assim, pois, o que arrasa o inimigo é a imprudência e a motivação dos teus em fazer desaparecer as vantagens dos adversários. Quando recompensas teus homens com os benefícios que
ostentavam os adversários, eles lutarão com iniciativa própria, e assim poderás tomar o poder e a influência que antes tinha o inimigo. É por isto que se diz que onde há grandes recompensas, há homens valentes. Por conseguinte, em batalha de carros, recompensa primeiro o que tomar ao menos 10 carros. Se recompensas a todo mundo, não haverá suficiente para todos. Assim, pois, oferece uma recompensa a um soldado para animar a todos os demais. Troca suas cores, dos soldados inimigos feitos prisioneiros. 9. Utiliza os misturados aos teus. Trata bem os soldados e presta-lhes atenção. Os soldados prisioneiros devem ser bem tratados, para conseguir que no futuro lutem para ti. A isto se chama vencer o adversário e incrementar por acréscimo as tuas próprias forças. Se utilizas o inimigo para derrotar o inimigo, serás poderoso em qualquer lugar aonde fores. Assim, pois, o mais importante em uma operação militar é a vitória, e não a persistência. Esta última não é benéfica. Um exército é como o fogo, se não o apagas, se consumirá por si mesmo. Portanto, sabemos que o que está à cabeça do exército, está a cargo das vidas dos habitantes e da segurança da nação.